Meu próprio filho e sua esposa trancaram a mim e minha esposa doente no porão de nossa casa histórica, gritando: Esta casa agora é nossa. Sentado naquela umidade, eu disse para Helena: Calma, eles não sabem o que está escondido atrás daquela parede de tijolos. Quando saíram, removi um tijolo solto e revelei para minha esposa um segredo que guardei por 43 anos. Um segredo sobre minha verdadeira identidade que vai destruir tudo o que eles pensam saber sobre o nome Belmont. Olá, queridos ouvintes, obrigado por se juntarem a mim hoje. Antes de começar minha história, ficaria grato se vocês se inscrevessem no canal e deixassem um comentário dizendo de onde estão ouvindo. Aproveitem a escuta. Esta casa histórica respira há mais de um século. Construída em 1922 pelo meu pai adotivo, Alberto Belmont, ela se ergue orgulhosa na Rua das Palmeiras, no centro histórico de Paraty. Eu, Enzo, chamei este lugar de lar por 43 anos. Helena e eu nos mudamos para cá como recém-casados. Criamos nosso filho Rodrigo dentro dessas paredes. Esta casa testemunhou nossa alegria quando ele se formou, nosso orgulho quando iniciou seu negócio, nossa felicidade quando trouxe Camila para casa como sua noiva. Mas isso foi há 3 anos. 3 longos anos desde que eles se mudaram conosco. Começou quando Helena teve seu primeiro derrame. Rodrigo sugeriu que eles se mudassem para a suíte principal no andar de cima para ajudar. É só temporário, pai, ele disse. O temporário se tornou permanente. Os pertences deles invadiram cada canto. Os perfumes caros de Camila substituíram os sachês de lavanda de Helena. Suas conversas sobre dinheiro ecoavam por cômodos que antes conheciam apenas vozes gentis. Esta manhã começou como todas as outras. Acordei antes do amanhecer para preparar a medicação de Helena. Ela mal consegue falar desde o segundo derrame, mas seus olhos ainda brilham quando leio poemas para ela. Eu estava fazendo ovos mexidos quando Camila apareceu na porta. Esse cheiro de novo, ela disse, sem esconder seu desgosto. Enzo, você não poderia cozinhar algo normal? Esta casa sempre cheira a asilo. Sua sogra gosta desses ovos. São fáceis de engolir. Ela nem está comendo direito mesmo, Camila continuou. Dr. Silva disse que ela pode precisar de sonda alimentar em breve. Por que fingir o contrário? A crueldade casual em sua voz fez meu peito apertar. Esta mulher nunca demonstrou cuidado genuíno por Helena. Levei o café da manhã para Helena, que estava sentada apoiada em travesseiros, olhando para o jardim que plantamos juntos décadas atrás. Naquele momento, cercado pela luz da manhã e o jasmim florescendo, senti um lampejo de nossa antiga paz. Mas a paz era um luxo que não podíamos mais ter. Logo Rodrigo se juntaria a Camila na cozinha. Eles conversariam sobre valores de propriedade, leis de herança, o fardo de pais idosos. Suas palavras cortavam mais fundo do que eles sabiam. 1 hora depois, ouvi a descida deliberada de passos pela escadaria. Rodrigo apareceu em seu terno azul marinho polido, seguido por Camila em um vestido sob medida. A entrada deles na sala de jantar carregava uma sensação inquietante de propósito. Era orquestrado. Rodrigo puxou a cadeira na cabeceira da mesa de mogno antes de falar no tom profissional que usava com clientes. Pai, precisamos conversar. Seriamente? É sobre a casa, disse Rodrigo. Com a condição da mãe, estivemos pensando sobre a situação de herança, a burocracia legal, quando chegar a hora. Camila se inclinou para a frente, voz melosa. Você deveria transferir a casa para o Rodrigo agora. Uma simples escritura de doação, só uma formalidade. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia documentos oficiais já preenchidos. A casa vale 2,5 milhões, acrescentou Rodrigo. Isso nos mantém fora do inventário. Não toquei nos papéis. Não. O sorriso de Camila caiu. Como assim não? Estamos tentando ajudá-lo. Eu entendo tudo, disse eu. E é por isso que a resposta é não. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Nós moramos aqui. Cuidamos de você. Pagamos pelos remédios da mãe. Já é praticamente nossa casa. Vocês moram na minha casa, corrigi. E eu cuido da sua mãe. Rodrigo se levantou abruptamente. Seja razoável. A mãe precisa de cuidados profissionais. Casa de repouso Jardim das Magnólias.
US$ 15.000 por mês, equipe 24 horas. A traição cortou o fundo. Eles já haviam planejado nossa remoção de nossa própria casa. Vocês querem um depósito, disse eu calmamente. Queremos o que é melhor para todos, Camila soltou. Rodrigo tem direito a esta casa. Ele carrega o nome Belmont. Algo escuro passou pelos olhos de Rodrigo. Chega. Cansei de discutir. Ele agarrou meu braço e me arrastou em direção à porta do porão. Aos 72 anos, eu não conseguia igualar sua força. Rodrigo, o que você está fazendo? Gritei. Esta casa agora é nossa. Ele rugiu, me empurrando em direção às escadas íngremes. A porta bateu, o ferrolho trancou. Na escuridão, apenas minha respiração ofegante e o gemido assustado de Helena permaneceram. Éramos prisioneiros em nossa própria casa. O porão era uma tumba de memórias esquecidas. Paredes de pedra fria pressionavam ao nosso redor, e o cheiro mofado de umidade encheu meus pulmões. A única luz vinha de uma fresta sob a porta acima. Helena tremia ao meu lado nos degraus de madeira áspera. Sua respiração era superficial e trabalhosa. Envolvi meu braço em torno de seus ombros frágeis, sentindo quanto peso ela havia perdido desde o segundo derrame. Vai ficar tudo bem, querida, sussurrei, embora as palavras parecessem vazias. Mas então ouvi portas de carro batendo, um motor ligando, o ranger de cascalho. Rodrigo e Camila estavam nos deixando aqui, trancados como móveis descartados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sem passos acima, sem vozes, apenas o pingar de condensação e a respiração assustada de Helena. Estávamos completamente sozinhos. As horas se arrastaram. Ela cochilava inquieta contra meu ombro, ocasionalmente acordando com pequenos sons de confusão. Cada vez, eu alisava seu cabelo grisalho e murmurava garantias. O porão não era usado há anos. Teias de aranha cobriam os cantos e potes vazios alinhavam prateleiras esquecidas. Enquanto a escuridão se aprofundava, a fresta de luz ficava mais fraca. Logo estaríamos em completa escuridão. Foi então que me lembrei das palavras de Alberto. Eu tinha 18 anos quando ele me trouxe aqui, meses depois de me adotar do orfanato estadual. Ele estava me mostrando o registro da água, explicando o sistema elétrico. Mas então parou na parede do fundo. Enzo, ele disse, sua voz séria. Há algo aqui que você precisa saber. Algo para os momentos mais desesperados. Sua mão pressionou contra uma pedra. Seu verdadeiro pai me ensinou que um homem sempre deve ter uma carta final para jogar. Prometa-me que vai se lembrar deste lugar. Eu era jovem e distraído, mais interessado em começar minha nova vida. Mas agora, 43 anos depois, aquelas palavras ecoavam com clareza cristalina. Momentos desesperados. Se isso não era desesperador, o que era? Helena, querida, preciso verificar algo, sussurrei. Levantei-me com pernas trêmulas e segui pelo chão irregular. Bati em móveis velhos, mas continuei em direção à parede do fundo. Passei minhas mãos pela superfície de pedra bruta, procurando por algo incomum. Então meus dedos encontraram. Uma pedra se movia ligeiramente sob pressão. Meu coração batia forte enquanto eu pressionava, sentindo-a ceder com um som suave. A pedra deslizou para dentro, revelando uma cavidade escura. Alcancei o espaço escondido. O que encontrei era pequeno, retangular e frio ao toque. Cuidadosamente puxei para fora. Uma velha lata de tabaco, Luck Strike. O que é? A voz de Helena era apenas um sussurro. Ainda não sei, querida, respondi, embora meu pulso acelerasse. Voltei para os degraus. Me lembrei da velha caixa de ferramentas de Alberto na prateleira. Tateei até encontrá-la, e dentro, milagrosamente, havia uma pequena lanterna que ainda funcionava. Sentado ao lado de Helena, segurei a lata sob o brilho da lanterna. A tampa estava presa com idade, mas depois de tentativas, finalmente se abriu com um clique. Dentro, embrulhados em pano oleado, havia papéis velhos amarelados, mas ainda legíveis. Minhas mãos tremiam enquanto desdobrava o primeiro documento. Era uma certidão de nascimento, mas não a minha. Esta trazia um nome que fez meu sangue congelar. Lucas Ferreira. Nascido em São Paulo, na mesma data do meu aniversário. Nome da mãe: Teresa Ferreira. Nome do pai:
Antônio Ferreira. Quando desdobrei o segundo documento, o impossível se tornou inegável. Era um decreto de adoção oficial. Lucas Ferreira, com 6 meses de idade, adotado por Alberto Belmonte, médico viúvo de Paraty. O novo nome da criança, Enzo Belmonte. Minha identidade inteira desmoronou naquele momento. Eu não era sobrinho de Alberto. A história que me contaram minha vida inteira. Eu era Lucas Ferreira, adotado de completos estranhos. O terceiro documento era uma carta de Alberto. Sob o feixe da lanterna, pude ler: Meu querido filho, se você está lendo isso, circunstâncias desesperadas o trouxeram a este esconderijo. Seu pai, Antônio Ferreira, era chefe de gabinete do governador Teumácio, um homem brilhante. Mas em 1952, ele foi acusado de vender informações classificadas, trair segredos militares. Conheci Antônio como médico do palácio do governador e nunca acreditei naquelas acusações. Mas seu pai se tornou um bode expiatório. Ele tirou a própria vida na prisão, em vez de suportar um julgamento público que destruiria sua família para sempre. Sua mãe, Teresa, ficou sem nada além de vergonha, e um bebê cujo nome do pai havia se tornado veneno na política brasileira. Ofereci-me para adotá-lo, para lhe dar meu nome e proteção. O nome Ferreira o teria seguido como uma sombra, fechando portas que o nome Belmonte abriu. Guarde este segredo, meu filho. Há aqueles que o usariam para destruir tudo o que você construiu. Minha mente girava com as implicações. Tudo. Meu casamento com Helena, minha aceitação nos círculos sociais de Paraty, minhas conexões de negócios, o orgulho de Rodrigo no legado Belmonte. Tudo construído sobre uma fundação que poderia desmoronar se esta verdade viesse à tona. Enzo. A voz de Helena estava mais forte agora, preocupada. O que diz? O feixe da lanterna tremia em minha mão, enquanto observava o rosto de Helena processar o que estava vendo. Seus olhos se moveram da certidão de nascimento para os papéis de adoção, depois para a carta de Alberto. Pude ver o momento em que a compreensão surgiu. Lucas Ferreira, ela sussurrou. Você não é realmente Enzo Belmonte. Coloquei a lanterna cuidadosamente. Não, querida, não sou. As palavras pareciam estranhas na minha língua. Acabei de descobrir isso agora, lendo a carta de Alberto. Estou tão chocado quanto você. Ela estendeu a mão tremendo para tocar meu rosto, seus dedos traçando as linhas familiares. O que Alberto te contou quando você cresceu? Que mentiras nós dois acreditamos? Meu peito apertou enquanto eu relembrava na história construída. Ele me disse que meus pais eram seus parentes distantes, que morreram em um acidente de carro quando eu tinha 6 meses. Nunca questionei. Por que eu questionaria? E agora? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Agora percebo que tudo o que pensei saber sobre mim mesmo é uma mentira. Peguei a carta de Alberto novamente. Meu verdadeiro pai era Antônio Ferreira, chefe de gabinete do governador. Mas ele foi acusado de vender informações militares classificadas, de trair segredos de Estado. Pude ver seu rosto empalidecer. Acusado. Alberto escreve que nunca acreditou nas acusações, que Antônio se tornou um bode expiatório. Mas não importou. Antônio Ferreira tirou a própria vida na prisão. Seu nome se tornou veneno na política brasileira. Helena ficou quieta, absorvendo a magnitude. Então Alberto te salvou. Ele me salvou de ser o filho de um homem marcado como traidor, mas também construiu minha vida inteira sobre uma mentira. Nosso casamento, meus negócios, nosso lugar na sociedade de Paraty. Tudo existe porque as pessoas acreditam que sou um Belmonte, não um Ferreira. O que isso significa para nós agora? Ela perguntou. Significa que temos algo que Rodrigo não sabe, disse eu, o plano se formando. Ele passou a vida inteira tendo orgulho do nome Belmonte, construindo sua empresa naquela reputação. Seus clientes são políticos, velhas famílias brasileiras que se importam profundamente com linhagens e honra. Uma compreensão se espalhou por suas feições. Se eles soubessem que ele é o neto de Antônio Ferreira, seus negócios desmoronariam. Nenhum político confiaria nele. Nenhuma família de elite o deixaria gerenciar sua riqueza.
As mesmas pessoas que ele corteja dariam as costas. E ele não tem ideia, ela respirou. Para ele somos apenas velhos inconvenientes. Ele acha que o nome Belmont lhe dá direito a tudo, mas tudo é construído sobre a mentira de Alberto. Olhei para os papéis espalhados, depois para o rosto de minha esposa. Se nosso filho quer nos tratar como prisioneiros em nossa própria casa, talvez seja a hora de ele aprender o que são consequências reais. O peso de 43 anos de engano se instalou sobre meus ombros, mas pela primeira vez desde que este pesadelo começou, senti algo além de impotência. Senti poder. Acima de nós, o assoalho rangeu. Passos pesados se moveram em direção à porta do porão. Eles estão voltando, sussurrei rapidamente, juntando os papéis e enfiando-os de volta na lata de tabaco. O ferrolho raspou e, de repente, a luz inundou nossa prisão. Rodrigo estava silhuetado na porta, seu terno amassado. Atrás dele, Camila apareceu com curiosidade e desgosto. Então, Rodrigo perguntou, sua voz pingando presunção. Tiveram tempo suficiente para pensar sobre nossa oferta? Ajudei Helena a se levantar, sentindo o quanto ela havia enfraquecido. Suas pernas tremiam, sua respiração havia piorado. O ar frio e úmido não tinha sido gentil. Rodrigo, disse eu, deixando exaustão colorir minha voz. Sua mãe, ela precisa de atenção médica, o estresse, o ar frio. Por favor, deixe-me ligar para o Dr. Silva. Camila deu um passo à frente. Meu Deus, ela está tendo outro episódio? Só me deixe fazer uma ligação, implorei. Dr. Silva conhece a condição dela. Rodrigo nos estudou por um momento. Tudo bem, uma ligação, mas seja rápido e sem gracinhas. Ele me entregou seu celular, observando enquanto eu discava, mas o número que liguei não era do Dr. Silva. Era de um advogado especializado em disputas familiares complexas. Fairchild em Associados, veio a voz nítida. Sim, aqui é Enzo Belmont, disse eu, mantendo minha voz estável. Preciso agendar uma consulta urgente sobre uma diretiva médica para minha esposa. O Dr. Fairchild pode me receber esta tarde? Rodrigo relaxou ligeiramente, ouvindo o que parecia uma consulta médica de rotina. Certamente, Sr. Belmont, a recepcionista respondeu. Dr. Fairchild tem uma abertura às 16 horas. Sim, obrigado. Trarei toda a documentação necessária. Encerrei a chamada e devolvi o telefone. Dr. Silva quer ver os registros médicos dela. Preciso reunir alguns documentos e me encontrar com ela esta tarde. Bom, disse Rodrigo. Talvez agora você comece a ser razoável. Talvez eu seja, respondi calmamente. 3 horas depois, sentei-me diante de Reginaldo Fairchild em seu escritório no centro de Paraty. Ele era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos afiados. Eu havia trazido a lata de tabaco e agora seu conteúdo estava espalhado sobre sua mesa de mogno. Fairchild estudou a certidão de nascimento, os papéis de adoção e a carta de Alberto com intensidade focada. Quando finalmente olhou para cima, havia algo predatório em seu sorriso. Sr. Belmont, ou devo dizer Sr. Ferreira, isso é bastante notável, ele disse, recostando-se. Seu filho construiu toda a sua empresa em relacionamentos com a elite política brasileira, não é? Sim, respondi. Sua lista de clientes parece um quem é quem do governo estadual e velhas famílias de Paraty. E eles confiam nele porque acreditam que ele vem de honrado estoque Belmont. Exatamente. O sorriso de Fairchild se alargou. Bem, Sr. Ferreira, acredito que temos tudo o que precisamos. Uma semana depois eu estava sentado em nossa sala de estar lendo o jornal, quando a campainha tocou. Através das cortinas, pude ver um sedã preto estacionado em nossa entrada. Caro, profissional. Reginaldo Fairchild estava em nossa varanda colonial, impecavelmente vestido em um terno carvão e carregando uma pasta de couro. Atrás dele estava um homem mais jovem, claramente outro advogado. Sr. Belmont, Reginaldo disse com um leve aceno, acredito que temos alguns documentos para entregar. O som de passos na escada me disse que Rodrigo havia ouvido a campainha. Ele apareceu no corredor, ajeitando a gravata, claramente curioso. Camila seguiu de perto, seu rosto já mostrando preocupação suspeita. Posso ajudá-los, senhores? Rodrigo perguntou,
dando um passo à frente com o ar confiante de um homem que acreditava possuir tudo à vista. Rodrigo Belmonte? Reginaldo perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia a resposta. Isso mesmo. E vocês são? Reginaldo Fairchild, advogado. Representa os interesses legais do verdadeiro proprietário desta propriedade. Ele abriu sua pasta e retirou um envelope manila grosso. Isto é para você. Rodrigo pegou o envelope com confusão, rasgando-o com arrogância. Observei seu rosto enquanto ele lia. Confusão se transformando em descrença, depois em pânico. Notificação de despejo, ele gaguejou. O que diabos isso significa? Camila arrancou os papéis de suas mãos, seus olhos varrendo a linguagem legal com alarme. Isso diz que a casa pertence ao Enzo, não a você. Nossa escritura de doação, fraudulenta. Receio que sim, Reginaldo respondeu com calma. Nossa investigação revelou que o documento é uma falsificação mal executada. O selo do cartório pertence a um tabelião que morreu 2 anos antes da suposta data de assinatura. Isso é impossível, disse Rodrigo, mas sua voz carecia de convicção. O que é mais preocupante, Reginaldo continuou, sua voz assumindo um tom afiado, é que esta fraude levanta sérias questões sobre a posição legal de sua família nesta comunidade. Questões que podem exigir uma investigação pública completa sobre seu histórico genealógico, sua verdadeira herança, seu direito de usar o nome Belmont em seus negócios. A cor drenou do rosto de Rodrigo. Do que você está falando? Estou falando do tipo de investigação que vira manchete no jornal de Paraty, Sr. Belmont. O tipo que seus parceiros e clientes leem durante o café. O tipo que levanta questões desconfortáveis sobre linhagens e honra familiar. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel, Reginaldo concluiu, fechando sua pasta. Qualquer tentativa adicional de contestar resultará na divulgação pública completa das descobertas de nossa investigação. Enquanto os advogados saíam, as mãos de Rodrigo tremiam enquanto ele puxava seu celular. Meus parceiros de negócios, ele disse, sua voz oca. Eles vão começar a fazer perguntas. 3 dias depois, nossa sala de estar estava lotada. Rodrigo havia convocado uma reunião familiar de emergência. O primo Pedro sentava-se rigidamente no sofá. Sua esposa Mariana ao lado. 2 parceiros de negócios de Rodrigo ocupavam as poltronas. A atmosfera estava espessa, com tensão e pânico mal disfarçado. Obrigado a todos por virem, Rodrigo começou, sua voz com confiança forçada. Estamos lidando com uma crise familiar. Um ataque legal à nossa casa, nossa herança, tudo o que o nome Belmont representa. Ele gesticulou em minha direção. Meu pai foi influenciado por um advogado sem escrúpulos que está enchendo sua cabeça com mentiras. Na idade dele, com o estresse de cuidar da mãe, acho que ele está ficando confuso sobre a realidade. Pedro se mexeu desconfortavelmente. Enzo sempre foi afiado como uma taxinha, Rodrigo. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que precisamos considerar curatela, Rodrigo disse rapidamente. Papai está tomando decisões que podem destruir a reputação desta família. Ele está acreditando em teorias sobre documentos forjados e investigações genealógicas. Mariana se inclinou para a frente, sua voz gentil. Enzo, querido, isso é verdade? Você está tendo problemas com memória. Olhei ao redor da sala para essas pessoas que me conheciam há décadas. A sugestão de que eu era mentalmente incompetente era quase um insulto. Não, Mariana, disse eu calmamente, levantando-me. Minha memória e julgamento estão perfeitamente claros. Na verdade, gostaria de compartilhar algo que pode explicar por que Rodrigo está tão desesperado para me desacreditar. Caminhei até a mesinha onde havia colocado a lata de tabaco de Alberto. Rodrigo está certo sobre uma coisa. Isto é sobre história e herança familiar, mas não da maneira que ele pensa. Pai, não. Rodrigo advertiu, sua voz afiada com pânico. Você vai se envergonhar. A única pessoa que deveria estar envergonhada, disse eu, abrindo a lata e removendo os papéis. É o homem que passou a vida inteira tendo orgulho de um nome que não é legitimamente dele. A sala ficou em silêncio mortal. Meu nome verdadeiro é Lucas Ferreira, continuei, segurando a certidão de nascimento. Fui adotado ainda bebê por Alberto Belmonte depois que meu pai biológico
Antônio Ferreira foi acusado de vender segredos de Estado e morreu na prisão. O rosto de Pedro ficou branco. A mão de Mariana voou para sua boca. Os parceiros de negócios trocaram olhares que falavam volumes. Rodrigo construiu sua empresa em relacionamentos com a elite política brasileira, disse eu, minha voz crescendo mais forte. Seus clientes confiam nele porque acreditam que ele vem de honrado estoque Belmont, mas ele não vem. Ele é o neto de um homem acusado de traição, e cada negócio, cada relacionamento é construído sobre essa mentira. A sala caiu em silêncio, enquanto todos encaravam meu filho com desgosto. 6 meses se passaram desde aquela tarde devastadora, e o silêncio em nossa casa nunca pareceu tão pacífico. O tipo que vem da ausência de toxicidade, da remoção de pessoas que trouxeram nada além de tensão e ganância. Rodrigo e Camila deixaram Paraty no dia seguinte. Ouvi que fizeram as malas no meio da noite como ladrões fugindo. Em uma semana, a empresa de Rodrigo havia desmoronado. Seus clientes retiraram suas contas mais rápido do que você poderia dizer, Ferreira. O escândalo de sua escritura fraudulenta, combinado com a revelação de sua verdadeira herança, o tornou radioativo na comunidade financeira de Paraty. Eles se mudaram para uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais. Camila encontrou trabalho como recepcionista em um salão de beleza. Rodrigo, ninguém sabe o que faz agora. Ele não liga ou escreve. Para mim, ele simplesmente deixou de existir. Mas esta história não é sobre a queda de Rodrigo, é sobre o que veio depois. A saúde de Helena melhorou notavelmente desde que o estresse deixou nossa casa. Sem a atenção constante, sem os comentários cruéis e as demandas autoritárias, minha esposa encontrou paz que permitiu seu corpo curar. Ela ainda luta com os efeitos dos derrames, mas seu apetite voltou, seu sono é repousante, mais importante, seu sorriso voltou. Fizemos mudanças na casa. Aquele porão onde descobrimos a verdade, contratei empreiteiros para transformá-lo em algo bonito, um espaço arejado e luminoso. Tornou-se meu estudo pessoal, forrado com estantes. Às vezes sento-me lá nas noites, simplesmente aproveitando a satisfação tranquila de um espaço recuperado. Nosso vizinho, Leopoldo Costa, passa aqui quase todas as tardes. Ele é um viúvo da minha idade que mora 3 casas adiante e se tornou uma dádiva de Deus. Ele ajuda com o jardim, traz vegetais de sua horta e trata a Helena com o respeito gentil que ela merece. É engraçado como remover pessoas tóxicas abre espaço para que pessoas genuinamente boas entrem. Aprendi algo profundo nestes meses. Família não é apenas sobre sangue ou nomes. É sobre amor, respeito e cuidado genuíno. Rodrigo compartilhou meu nome, morou em minha casa e me chamou de pai por 40 anos. Mas Leopoldo, que nos conhece há 6 meses, demonstrou mais verdadeiro espírito familiar. O nome Belmont que carreguei com tanto medo, ele não me define mais, nem o nome Ferreira com o qual nasci. Eu sou simplesmente Enzo, um homem que ama sua esposa, cuida de seu jardim e aprendeu que a herança mais preciosa não é dinheiro ou propriedade, mas o exemplo de como tratamos as pessoas que dependem de nós. Alberto me salvou da vergonha das acusações de meu pai, mas no final foi enfrentar a ganância de meu próprio filho que verdadeiramente me libertou. Lembrem-se, a verdadeira riqueza não é medida em reais ou escrituras, mas no amor que damos e na dignidade que mantemos, mesmo em nossas horas mais sombrias. Olhando para trás, percebo que cometi um erro terrível. Passei 72 anos vivendo uma mentira, carregando o peso de um segredo que não precisava ser vergonhoso. Não sejam como eu. Não deixem o medo do julgamento impedi-los de viver autenticamente. A verdade tem uma maneira de nos libertar, mesmo quando pensamos que ela nos destruirá. Alberto me ensinou que família não é sobre linhagens ou nomes prestigiosos, é sobre as pessoas que ficam ao seu lado quando a escuridão cai. Alberto me deu seu nome, mas foi o amor inabalável de Helena e a amizade genuína de Leopoldo que me mostraram o que verdadeira família realmente significa. Esta história não é apenas sobre herança ou ganância, é sobre a herança de caráter que passamos para as gerações futuras. Podemos escolher criar filhos que valorizam compaixão acima de riqueza, integridade acima de status,
A maior lição: não esperem por crises para revelar seu eu autêntico. Não deixem o orgulho e o medo roubarem vocês de relacionamentos genuínos. As pessoas que realmente importam vão amá-los por quem vocês são, não pelo nome que carregam ou pela casa que possuem. Obrigado por ouvir a minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva nos comentários o que mais ressoou em você e inscreva-se no canal. Ainda vem muitas histórias pela frente. Isso não é o fim da minha, é apenas o começo de algo melhor.